pessoal, sejam muito bem-vindos para o nosso segundo dia de curso, né? Nossa segunda aula. E na primeira aula a gente falou um pouco sobre os sólidos platônicos, né? E hoje a gente vai se dedicar a entender esse negócio de buscar o número de retas numa superfície projetiva, certo? Então, minha ideia é que vocês possam entender um pouco sobre isso hoje. Então, para começar, a gente precisa entender que isso é um problema de geometria algébrica enumerativa, né? Que é um problema, assim, muito antigo e é um problema especial porque ele tem casos em aberto, certo? Então, a gente quer responder essa pergunta aqui. Qual é a quantidade máxima, né, de retas que uma superfície não singular de grau D em P3, que é o espaço projetivo, contém? Então, para a gente entender esse problema, né, a gente precisa saber o que significa esse negócio de superfície, o que é ela ser não singular, o que diabo é ser grau D e tudo mais, e até entender que espaço projetivo é esse. Mas eu gostaria que você pensasse assim, no caso mais simples. Pensa que nós temos um plano. Um plano, você sabe que contém infinitas retas, né? Pensa agora numa esfera. Você sabe que quando você olha para uma esfera, você tem uma reta que pode não intersectar, né? Ou pode tangenciar, ou pode intersectar em dois pontos uma esfera. Então, basicamente, o problema é esse, é contar. Aí você faz, mas menino, tanta coisa para fazer no mundo, a pessoa vai contar reta em superfície. Não tem algo melhor para fazer, não? Aí eu surpreendo você com o seguinte. Esses problemas de geometria algébrica enumerativa, eles estão muito relacionados também com a física teórica. Na verdade, muitos físicos teóricos acabam descobrindo ou se preocupando com certos problemas que são de geometria enumerativa antes do que próprios matemáticos procurem resolver esses problemas, certo? E no nosso caso aqui, que é contar retas, né, em superfícies, está muito atrelado à teoria das cordas na física teórica, né? Então, os físicos têm lá aquelas partículas elementares, sejam elétrons, quarks, que são objetos unidimensionais, que eles chamam de cordas, certo? E essas partículas, elas vivem no espaço-tempo, né? E a gente relaciona espaço-tempo com superfícies complexas, que são essas que a gente vai ver aqui, né, hoje. Então, assim, esse problema é importante porque observar como essas partículas se comportam no espaço-tempo tem a ver com olhar justamente essas retas nessas superfícies. Não sei explicar com detalhes porque eu não sou física, né? Mas tem essa aplicação na física teórica. Então, é um problema que parece bem ingênuo, né? Tipo aquele último teorema de Fermat que todo mundo entende e só Andrew Wiles conseguiu provar, mas esse é um problema que ainda não está 100% provado, certo? Beleza. Então, já que a gente tem ideia do que é o problema e de uma certa importância que ele tem, então vamos caminhar para entrar nesse novo mundo. Primeira coisa que eu digo é que a gente vive no mundo euclidiano, né? Euclidiano. Euclides veio, fez aquela Bíblia lá, mostrou toda a geometria que a gente está acostumado a estudar desde a escola. E hoje a gente vai entrar numa nova geometria, que é a geometria projetiva, certo? Não que ela seja 100% uma novidade, porque você vê ela no seu dia a dia de vez em quando você tira uma foto numa viagem, no meio da estrada, você vê a geometria projetiva aparecendo lá, ou quando você está numa aula de desenho geométrico, desenho técnico, digo, ou em arquitetura, fazendo croquis, você também usa um pouco dessas noções, né? Mas de maneira meio intuitiva, bem superficial, sem se preocupar muito. Então, a gente vai entrar num mundo novo hoje, certo? Que é o mundo da geometria projetiva, e a gente precisa se desvencilhar de certas coisas, a gente precisa entrar com a cabeça bem aberta, a gente precisa de muita criatividade e muita imaginação, beleza? Então, vamos começar aprendendo o que é esse espaço projetivo. Então, ele é espaço projetivo complexo, que a gente denota, né, por Pn, né? A gente vai chamar assim, é o conjunto de todos os subespaços de dimensão 1 do espaço vetorial complexo Cn mais 1. Então, primeira coisa que eu quero que você preste atenção aqui é que a gente está olhando, né? O Pn, a gente olha para o espaço vetorial complexo Cn mais 1. Então, você já viu o espaço vetorial, né? Você se lembra que o espaço vetorial é um conjunto, né, não vazio, onde você tem a operação soma dos vetores lá e uma operação multiplicação por escalar, onde a soma é associativa, comutativa, tem elemento neutro, tem inverso. Você quer que a multiplicação por escalar seja compatível, tem elemento neutro e que haja
a distributividade, né, com uma soma de vetores ou soma de escalares. Então, você conhece bem o que é um espaço vetorial, né? Quando a gente estuda o R2, o R3, a gente está acostumado com esse mundo. Mas nota que, no N espaço projetivo complexo, por ele ser o conjunto de todos os subespaços de dimensão 1, e aí eu pergunto para você, quem que é um subespaço de dimensão 1? É uma reta. Então, a gente pode generalizar assim, né, a grosso modo, falar o seguinte, que os pontos do PN, eles são agora as retas em Cn mais 1 que passam pela origem, beleza? Show de bola. Então, ó, como que a gente vai, já que a gente está num espaço novo, a gente não vai usar as notações que a gente tem lá do R2, do R3, do Rn. A gente vai usar novas notações para que a gente consiga se lembrar que a gente está num mundo novo, certo? Então, um ponto em Pn, certo? Ele vai ser da forma, aí a gente vai trocar os parênteses pelo bracket, né? Vai ser um vetor, e nota que, super importante, é um vetor não nulo, certo? Então, é um vetor não nulo em Cn mais 1. E então, se a gente pega V, um vetorzinho, né? A gente vai denotar, então, por V0 até Vn, agora com 2 pontos ao invés de vírgula, para dizer que são as coordenadas homogêneas do nosso ponto lá. Então, no fundo, nota o seguinte, que 2 pontos eles vão ser iguais, certo? Se existe um escalar tal que um seja múltiplo do outro. Ou seja, como, para mim, os pontos no espaço projetivo são retas, e dada uma reta, eu posso pegar um vetor lá, né? Que determine essa reta. Mas nota que esse outro vetor maior, ele também vai me determinar essa reta. Então, no final das contas, qualquer representante, qualquer vetor representante que eu tenho aqui, ele vai me dar a mesma reta. Então, por isso que eu vou exigir, né, e vou lembrar que 2 pontos no espaço projetivo eles vão ser iguais se os representantes deles forem vetores que são múltiplos, certo? E aí, pontos distintos, que no meu caso, no espaço projetivo eu sei que são retas distintas, vão ser determinados por vetores que sejam linearmente independentes, beleza? Então, essa é a regra básica para viajar nesse mundo, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar nesse mundo, né? Não sei se todo mundo aqui já assistiu aquele filme da quarta dimensão, né? Que é meio viajado e tal, mas é mais ou menos isso que a gente vai fazer, só que é o contrário, né? Então, quem puder, depois procura no YouTube da quarta dimensão esse vídeo, né? É bem legal. Então, vamos seguir a intuição. Olha só, lá quando a gente, no nosso mundo aqui euclidiano, a gente sempre olha R como sendo a reta real, a gente tem R2 como sendo o plano, não é isso? A gente tem R3 como sendo o espaço, né? E aí a gente vai seguir o baile, a gente vai seguir a intuição e vai pensar o seguinte, P1 vai ser a reta, só que agora projetiva. A gente vai ver a cara dela ainda. P2 vai ser o plano projetivo e P3 vai ser o espaço projetivo, certo? Mas, será que a gente vai conseguir enxergar esse negócio? Porque, para pensar, lembra que eu falei que o PN, a gente vai para Cn mais 1. A gente aumenta uma dimensão, ou seja, a gente dificulta as coisas, vamos dizer assim. Fora que o nosso C, a gente pode enxergar ele como sendo um R2, porque os complexos são A mais BI com A e B reais, né? Mas o que é que eu vou fazer? Vamos fingir que o C é tipo R. A gente precisa olhar 2 coordenadas para facilitar. Então, vamos quebrar aí, né, dividir pela metade as dimensões para a gente poder enxergar, porque senão a gente não consegue nem brincar, né? Então, a gente vai enxergar, vamos imaginar retas complexas, para poder enxergar as coisas aqui, beleza? Então, a gente só precisa ter cuidado agora, né, com as definições que a gente acabou de dizer, e lembrar o seguinte, né, como eu vejo é o seguinte, a gente está numa dimensão a mais, porque o nosso PN é um Cn mais 1, mas a gente está enxergando uma dimensão a menos. Por quê? Porque é um PN. Então, tipo assim, eu vou olhar para o Cn mais 1, mas eu quero ver um PN, eu quero enxergar uma dimensão a menos, beleza? Então, vamos com calma, que eu creio que vocês vão entender. Então, vamos desenhar o P1, né? Vamos ver como é que é esse negócio. Então, o P1, a gente sabe que a gente quer olhar o espaço vetorial, deixa eu escrever com a caneta para ficar fixo aqui. A gente quer o espaço vetorial, né? C2. E eu quero olhar as retas em C2, né? Então, beleza, vamos começar de boa desenhando aqui o C2. Então, tem um C aqui, ó, e tem outro C aqui, ok? Para facilitar a gente enxergar. Então, o que a gente quer fazer, a gente viu, né, que os pontos, né,
da minha reta projetiva vão ser retas que passem pela origem. Então, cada reta azul dessa que eu estou desenhando aqui são pontos nessa minha reta. Eu sei que fica meio estranho, porque você está vendo reta, que é um ponto numa reta, aí você olha para a reta e você se confunde. Mas tem um jeito da gente simplificar e facilitar isso aí, que é o seguinte: vamos tentar enxergar essa reta projetiva aqui em C2. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar essa reta aqui, vermelha, certo? Suponha que eu estou numa altura 1, certo? Daqui, desse eixo C. Estou na altura 1 aí. Nota que as minhas retas azuis, elas estão intersectando essa reta vermelha em um único ponto. Né? Show. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso relacionar uma reta azul a esse ponto vermelho aqui. Então, nota que eu posso enxergar aqui a coordenada, né? Suponha que foi um valor A aqui nesse eixo. Então, esse ponto, ele vai ser dado por A1, em coordenadas projetivas, não é isso? Onde A aqui é um número complexo. Show. Mas pode ser que tenha um ponto que a gente não esteja enxergando aí, certo? Então, olha comigo. Eu vou olhar todas essas retas e eu vou indo lá para o infinito. Lá para o infinito, indo lá embora. Nota que essas retas vão se deitando e virando justamente quem? Esse eixo horizontal aqui. Esse eixo horizontal, ele também é um ponto de P1, certo? Então, eu não posso desconsiderar. E esse cara, ele não está intersectando essa minha reta vermelha que está lá em cima, certo? Então, para esse ponto daqui, né? Eu vou apagar essa quantidade de retas que eu escrevi aqui agora. Então, para essa outra reta, ou, na verdade, agora é um ponto, né? Para esse outro ponto que ficou aqui embaixo, né? Tentar pintar para a gente lembrar que é um cara lá da reta vermelha, só que ele está lá no infinito, ninguém vê. Eu posso representar esse último pontinho aqui como sendo, então, o 1, 0, certo? E aí, nota que esse cara, como estava lá no infinito, aí a gente pega e bota ele, chama ele de infinito. Pronto. É o ponto no infinito. Esse cara é o ponto no infinito. Beleza? Então, quando a gente olha o P1 aqui, a gente consegue enxergar, então, o P1 como sendo essa reta complexa, né? Porque, nota, eu só preciso olhar para o A para dizer quem é o ponto A1, né? União com esse ponto aí no infinito, que a gente pode botar infinito ou pode botar um zero. Beleza? Então, parece talvez um pouco viajado, mas vocês não viram nada, a gente vai viajar por dimensões maiores, aí o negócio vai ficar muito mais viajado, né? Mas acredito que deu para entender. Então, só para relembrar, a gente quer a reta projetiva, então a gente está em C2, né? Eu tenho um plano, né? E a gente sabe que as retas que passam pela origem são os pontos aqui, e para poder enxergar essa reta projetiva, eu crio uma reta projetiva, mas eu percebo que existe um ponto que ficou esquecido, né, a olho nu assim visto, que é o ponto que estava lá no infinito, tanto de um lado quanto do outro. Então, é esse ponto no infinito aqui, que é essa reta daqui, beleza? Então, acho que hoje essa parte de P1 é suficiente, vocês não precisam ver mais coisas para não ficarem assustadas. Mas é divertido, certo? Então, vamos para o próximo nível. Vamos tentar desenhar o P2, certo? Então, o P2 é o plano projetivo, mas a gente sabe que a gente está olhando para um C com a dimensão maior, então eu quero um C3. E eu sei que os pontos são retas passando pela origem em C3. Então, vamos desenhar aqui o meu espaço, né? C3, né? Todas as coordenadas aqui são uma reta complexa, né? Show. Então, assim como antes, as retas que passam pela origem, elas são os nossos pontos aqui, beleza? Então, tá aqui. É a mesma coisa. Só que agora a gente está numa dimensão maior. Então, vamos fazer a mesma analogia que a gente fez. Vamos enxergar o plano P1 aqui dentro. Como é que eu vou fazer isso? Vamos imitar o que a gente fez da outra vez, na outra dimensão. Vamos inserir um plano aqui, na altura, nessa terceira coordenada aqui, 1, pronto. Então, vou até pintar aqui para você se ligar que tem esse plano aqui, né, para ele ficar mais destacado.
Então, a gente tem um plano aqui, a certa altura, e nota que um monte de reta que passa pela origem, né, intersecta esse plano aqui, em um ponto, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Os pontos que estão nesse plano pintado aí, a gente pode escrever eles como sendo um A, B, 0 não, é 1, certo? Onde a B, né, tá em C2, né? Mas nota que, assim como no P1 tinha um ponto esquecido, que era a reta do eixo, aqui a gente tem vários pontos esquecidos. Onde que estão esses pontos? Esses pontos são justamente esse plano aqui, desses eixos aqui, complexos, que estão aqui embaixo, né? Então, esse plano aqui, ó, todas as retas, né, que estão contidas nesse plano, passando pela origem, elas não intersectam esse plano aí em rosa ou vermelho. Por quê? Porque esses planos são paralelos, né? Então, as retas que vão passar aqui embaixo, né, eu vou botar até de outra cor aqui, as retas que passam aqui nesse plano, elas também são pontos do meu plano projetivo, sendo que elas não estão nesse plano que eu enxergo facilmente. Então, nota que se você esquecer esse eixo, né? Se você esquecer esse eixo que está aqui em cima, essa figura desse plano amarelo aqui, você já viu hoje, você viu agorinha, que é justamente quem? É o P1, que a gente acabou de ver, né? Então, a gente tem aqui uma reta, né? Todos esses pontos, né, todas essas retas que passam aqui pela origem nesse plano amarelo, formam um P1, formam uma reta projetiva. Então, a gente pode escrever agora o seguinte, que o nosso plano projetivo, né, e aí eu vou escrever, né, os pontos que estão aqui, a gente pode escrever ele da forma A, B, 0, né, onde A, B agora estão na reta projetiva. Então, o P2, eu consigo escrever ele como sendo um C2, né? Por quê? Porque eu identifiquei aqui os pontos, né, que estão nesse plano rosa com pontos do C2, união com essa reta projetiva aqui. Então, união com o P1, beleza? Mas vamos forçar um pouquinho mais a mente e vamos ver uma coisa aqui. Imagina que agora eu queira, eu vi pontos, eu sei que são pontos, mas imagina que agora eu queira enxergar uma reta, né? Então, não sei se está muito poluído, né? Talvez seja melhor eu apagar algumas retas aqui, para você poder ver mais fácil. E aí, ó, imagina que eu quero ver uma reta que esteja aqui, nesse plano, aqui em cima, certo? Tem C2 aqui, né? Nesse C2 aqui que a gente desenhou. Nota que os pontos dessa reta são retas que passam pela origem, né? Então, ó, esse ponto aqui é essa reta. Esse ponto aqui nessa reta é esse aqui. Esse cara aqui é esse aqui. Então, todas essas retas que eu enxergo, né, nesse C3 vão me dando essa reta aqui. Então, uma reta no plano projetivo, se eu juntar todas essas retinhas aqui, o que isso vai me dar é justamente um plano aqui em C3, que intersectado com o meu plano que está em vermelho, né, me dá a reta que eu estava olhando, certo? Então, as retas aqui, no plano projetivo, vão ser a interseção de planos que passam pela origem, né, em C3, intersectados, eu posso enxergar, né, o P2 aqui. E aí você faz, tá, mas e os pontos que estavam ali embaixo, você vai esquecer deles? Não vou esquecer, por quê? Porque se eu tenho uma reta aqui, que é dada por um plano, esse plano intersecta, né, o plano amarelo numa outra reta aqui embaixo, passando pela origem, que é o ponto infinito dessa reta aqui de cima. Beleza? Show. Então, se a gente olha agora essa reta verde, e eu vou olhar para uma outra reta, né, talvez verde, claro também. Vou olhar para outra reta agora, uma reta paralela a essa primeira reta minha, eu tenho o quê?
eu consigo enxergar aqui, que nessa reta verde, né? Essa reta verde é dada por um plano que passa pela origem, né? E demarca para mim essa reta. Mas essa também era a interseção de um plano passando pela origem, né? Com esse plano vermelho. Nota que, se eu olho para esses dois planos, cada plano que gera essa reta e essa reta aqui, esses planos, eles vão se intersectar aonde? Numa reta passando pela origem aqui embaixo. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que duas retas paralelas, elas vão se intersectar lá no infinito. Onde está o infinito? Está aqui. É aquela reta que está no plano amarelo, que não estava aparecendo, né, inicialmente. Então, o legal da geometria projetiva é que aquilo que Euclides falou, né, que duas retas paralelas nunca vão se encontrar, aqui já é permitido. Então, é um espaço mais livre, né? Então, a gente tem que retas se encontram no infinito. E a verdade é que quando a gente está no mundo projetivo, por ter essas questões de lá no infinito as coisas se encontram, muitas coisas que a gente no espaço euclidiano enxerga como sendo coisas distintas, no mundo projetivo a gente acaba enxergando como sendo tudo uma coisa só, porque se lá no infinito eu consigo unir essas coisinhas, né? Então elas são a mesma coisa, certo? Mas isso é tema para outra aula, beleza? Mas já que a gente está aqui, a gente é brasileiro e não desiste nunca, vamos desenhar o P3, né? Vamos ver se é possível fazer isso. Olha, para estudar matemática tem que ter fé, né? Então vamos lá na fé. Então eu quero desenhar o P3, significa que eu estou em C4. Então vamos lá, vamos desenhar agora o C4. Eu vou desenhar esse quarto eixo assim, tracejado, né? Porque tá em outra dimensão, né? Tá a dimensão que não é visível ao nosso olho, né? Então a gente está forçando a mente agora, a gente está usando a nossa fé para enxergar essa quarta dimensão agora. Beleza, então tá aqui. Então a gente sabe que o quê? Que as retas que passam pela origem aqui em C4 são os pontos do espaço projetivo. Então, tá aqui, ó, um ponto do espaço projetivo, um ponto do espaço projetivo, outro ponto, né? Beleza. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso parar e usar, né? Vamos por indução. Vamos usar a tática que a gente estava fazendo antes. Então, o que é que a gente fazia? Vamos baixar uma dimensão, que é uma dimensão que a gente enxerga melhor, né? Então, eu posso tentar parar e querer olhar apenas para o espaço, o C3, né? Mas o C3 é quem? É tudo isso que eu estou vendo, né? Porque nota que aqui está o eixo, né, que eu botei pontilhado, está na quarta dimensão, né? É um negócio, né, que não está aqui. Mas a gente está vendo o C3 aqui, os três eixos do C3 e tudo mais. Então, agora, existem retas que passam pela origem que vão intersectar, né, esse nosso espaço. Né? Agora eu intersecto num ponto, intersecto numa reta, né? Enfim, ele está lá, né? São os pontos que eu consigo enxergar, vamos dizer assim, mas tem outros caras que eu não consigo enxergar. Mas o que é que eu fiz da última vez? Eu fiz todos esses pontos, né? Que estão aparecendo nessas três coordenadas aqui, né? Nesse C3, a gente denota como? Como um A, B, C, 1. Vamos fixar a quarta coordenada no 1, certo? Com A, BC pertencente, né? Ao C3. E vamos fazer o seguinte, para aqueles outros pontos que a gente não consegue ver, né? Que eu vou completar, então, essa retinha aqui de laranja. Quase não aparece nada. Essa reta laranja. Os pontos que estão lá, né? Que a gente não conseguiu ver aqui, a gente escreve agora como sendo A, B, C0, onde o A, o B e o C, eles estão onde? Morando em P2. Porque assim como a gente tinha antes, né? Aqui a gente viu o plano e tinha uma reta aqui embaixo, né? Vamos relembrar, né? A gente tinha uma reta e tinha um ponto no infinito. A gente tinha uma reta e tinha um ponto no infinito aqui esquecido, que a gente pegou ele. Aqui a gente tem um plano e tinha uma reta que estava aqui esquecida, né? Que são todas essas retinhas aqui. Agora, a gente tem aqui o espaço,
né? Mas tem um plano de pontos que foram esquecidos, né? Que seriam esses aqui, que a gente não estava vendo inicialmente. Então, no final das contas, a gente consegue escrever, né, esse nosso P3 como sendo o C3 união o P2. Então, ó, com um pouco de fé, a gente consegue enxergar as coisas. Vamos continuar desenhando P4? Não, né? Que já é demais. A gente não precisa, porque o nosso problema está aqui no espaço projetivo. A gente não precisa viajar tanto assim. Então, vamos parar aqui no P3 mesmo, beleza? Ok. Agora, lembra o seguinte. Lembra que quando a gente estudou, né, o R2, o R3, né, a gente conseguia enxergar pontos, retas, curvas, superfícies nesses espaços através de zeros de polinômios, né? A gente pegava equações polinomiais e procurava quais eram os pontos que satisfaziam essa equação, ou seja, quando eu aplicava o ponto lá, dava zero, e essas equações é o que dizem para a gente aquele desenho que aparece, né? Seja uma parábola, seja um elipsoide, uma esfera, né? Dependendo da tal, o que a gente quer. Então, só relembrando isso, né? Quando a gente estava lá em R2, a gente via que essa reta aqui, né? X mais Y igual a zero, é justamente essa reta. Se eu for para R3, né? A gente tem, né, aqui, essa equação agora de baixo, definir um elipsoide, né, que eu vou desenhar assim. Aqui, menos 2, 2, isso aqui é x, y e z, tá? Então, aqui é 1, menos 1. Aqui também a gente consegue ver uma elipse, né, no plano XY, que também tem 1 e menos 1 aqui. E a gente tem, então, nosso elipsoide aqui. Então, essas figuras, né, que apareceram, né, nos nossos espaços, foram dados por zeros de polinômios. Então, a nossa ideia é seguir a intuição. Então, a gente conseguiu ver esses espaços projetivos e agora a gente quer desenhar sobre eles, né? Ou neles. E aí, a gente precisa olhar zeros de polinômios. Mas a questão é que agora, nota que não pode ser o mesmo polinômio que a gente conhecia aqui no nosso mundo real euclidiano, né? A gente precisa que esses polinômios, eles sejam especiais de alguma forma, que preservem essa questão de que um ponto no espaço, que é uma reta, então todos os pontos dessa reta têm que zerar, né? Porque se esse ponto no espaço projetivo, né, ele zera um polinômio, então significa que todos os pontinhos que compõem essa reta, né, têm que zerar esse polinômio. Então, o polinômio que satisfaz isso, né, que ajuda a eliminar essas coisas aí, é justamente o polinômio homogêneo, certo? Então, o polinômio, né, em C de x0 até xn não nulo, ele vai ser homogêneo de grau D se acontecer isso aqui. Se quando a gente substituir lá em F, lambda x0 até lambda xn, então esse lambda D, ele vai sair e eu recupero o meu F de x0 até xn para qualquer lambda aqui, certo? Complexo. Então, vamos ver um exemplo, né? Então, a gente pode pensar quem? Pode pensar em x2, y, mais z. Será que esse cara é homogêneo? Vamos ver o seguinte. Então, vamos pegar um lambda e vamos aplicar aqui, né? Então, a gente vai ter lambda x ao quadrado, lambda y, mais lambda z igual a zero. Então, eu consigo reescrever isso como sendo um lambda, aqui tem o quadrado do x, mais o lambda do y, isso é lambda ao cubo, x, y, mais lambda z. Nota que eu não consigo colocar um lambda, alguma coisa em evidência. Então, esse cara, ele não é homogêneo. Então, o que é que faltou? Faltou, tipo, 2 lambdas aqui no z. Ou seja, parece que o z ele tem que ser de grau, de grau 3, né, para que isso pudesse ser resolvido. Então, vamos fazer isso. Então, nota aqui, se eu pego um polinômio cujos monômios têm o mesmo grau, né? Então, por exemplo, agora x2, y, mais 3, z ao cubo, menos 5, y, z quadrado igual a zero, e eu coloco agora o lambda z em cada um, né? Então, lambda x ao quadrado, lambda y, mais 3 lambda z
ao cubo, menos 5 lambda y, lambda z ao quadrado. Nota que agora eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui 2 lambdas com mais um lambda ao quadrado. Opa, lambda ao cubo, né? xy. Mais, aqui eu tenho lambda ao cubo. Então, 3 lambda ao cubo, z ao cubo, menos 5 lambda ao cubo, yz ao quadrado igual a zero. E aí, de fato, eu consigo escrever isso com lambda ao cubo em evidência. Então, esse cara é homogêneo de grau 3. Esse cara passou no teste. Então, ó, nota que todos os monômios de um polinômio homogêneo, eles têm o grau igual, certo? Show. Então, podemos continuar. Então, agora que a gente já sabe que tem que ser esse, né, esse tipo de polinômio, e aí, voltando àquela questão, por que tem que ser homogêneo, né? A gente quer a homogeneidade porque ela vai garantir eu olhar para os zeros desse polinômio no espaço projetivo, né? Então, eu tenho o seguinte, eu sei que se o meu polinômio ele é homogêneo, eu sei que o f de lambda v, né, ele sendo de grau d, vai ser lambda d f de v. Então, se eu digo que v pertence aos zeros de f, né, ou seja, é um ponto que anula, né, vou escrever assim até para melhorar, né, lembrando que essa é a nossa notação, né. Então, o que a gente tem é o quê? Quando eu olhar, né, para outro representante desse vetor, se eu olho para f lambda v, então eu sei que isso é lambda d f de v, mas f de v é zero, pela minha hipótese aqui, né? Então isso é lambda d vezes zero, que é zero. Ou seja, qualquer representante que eu pego para o meu ponto projetivo, né? Então, qualquer representante que eu pegar para o meu ponto projetivo, que é a reta, eu vou garantir que esse ponto anula o polinômio lá, beleza? Então, ó, se a gente pega o polinômio nulo, certo? Então, qualquer ponto do espaço projetivo anula esse cara quando eu substituo. Por isso que os zeros do zero é todo o espaço. Em contrapartida, se eu pego um polinômio constante, né, não nulo, nenhum cara vai anular esse polinômio. Então, os zeros desse cara é vazio. Se eu pego agora um polinômio, né, com n mais 1 variáveis, homogêneo e não constante, então o conjunto dos zeros vão ser o quê? Vão ser os pontos de Pn, tal que f desse cara aí vai dar zero, ou seja, é igual como antes. A única coisa é que a gente vai ter que lembrar sempre que os monômios têm que ter o mesmo grau. Nosso polinômio ele tem que ser homogêneo, beleza? E se por acaso eu quiser olhar interseções de zeros, na verdade, se eu quiser olhar para os zeros de um conjunto de polinômios, eu posso, e eu preciso me ligar ao seguinte, que se eu quero os zeros de f1 até fk, eu quero olhar os zeros de f1 e os zeros de f2 e os zeros de fk. Só que, cara, esse cara tem que ser zero de todo mundo. Então, pode ser que tenha um zero em f1 que não seja de f2. Esse cara eu vou descartar, porque eu quero zeros de todo mundo aqui. Então, a gente vai olhar para a interseção dos zeros de cada um, certo? Então, show. Então, agora, quando a gente olhava para zeros de polinômios lá, a gente tinha retas, superfícies, curvas, essas coisas. Aqui, no espaço projetivo, como é um negócio meio viajado, então vamos botar um nome hiper, né? Então, hipersuperfície em Pn, beleza? Então, os zeros de um polinômio homogêneo, certo? A gente chama de hipersuperfície em Pn. Show. Então, vamos olhar agora aqui. Vamos ver alguns exemplinhos. Então, para n igual a 1, significa que a gente está na reta projetiva, né? P1. Então, o meu polinômio aqui, ele é um polinômio em duas variáveis, né? x0 e x1. E os zeros deles vai ser um conjunto finito de pontos. Então, eu vou dar um zoom maior ainda para ter espaço aqui para fazer o exemplo. Então, a gente tinha aqui, não era? A reta projetiva. Lembrando que tem esse pontinho aqui no infinito, que eu não posso esquecer dele. Show. E eu posso olhar para quem agora? Eu posso olhar, por exemplo, para os zeros, certo? De x0, né, mais x1. Pensa que aqui é a coordenada x0, aqui é a coordenada x1. Então,
os zeros de x0 mais x1. Então, nota que o conjunto desses zeros aqui vai ser o ponto menos 1, 1. Certo? Ou seja, essa reta aqui. Né? Esse ponto aqui, né? No caso. Então, escrevendo aqui, é o menos 1, 1. Se eu olho agora, esse é um polinômio homogêneo de grau 1, né? Agora, um polinômio homogêneo de grau 2. Vamos pegar o x0 ao quadrado menos o x1 ao quadrado. Agora, eu tenho o quê? Nota que esse ponto menos 1, 1 satisfaz aqui, mas eu também tenho o ponto 1, 1, que satisfaz também. Então, agora, não tem mais nenhum outro ponto, né, que satisfaz. Então, esse conjunto agora aqui é o menos 1, 1 e o 1, 1, certo? Que seria esse outro ponto aqui. Então, vamos olhar agora para P2, certo? P2, a gente está agora no espaço, desculpa, o plano, né, projetivo, né? A gente tem, então, agora um polinômio, né, com 3 variáveis, né? E os zeros vão ser uma curva projetiva plana, porque está no plano, né? Então, se o grau for 1, então, os zeros desse polinômio vão ser uma reta, certo? Vamos compor uma reta. Então, vamos tentar desenhar isso aqui nesse microespaço, né? Então, vamos lá. Eu pego aqui, de novo, o C3, olho para o plano, né? Lembrando que tem aqui os caras, né? A reta, uma reta projetiva aqui embaixo. Beleza. Então, posso olhar agora, por exemplo, os zeros de x0. Polinômio homogêneo, né? De grau 1. Então, vou fazer aqui x0, aqui x1, x2. Então, nota que x0 igual a 0 significa que a gente está olhando para o plano x2, x1. Então, isso vai me dar a reta, que é a interseção, né, do plano x2, x1 com esse plano vermelho, que me dá esta reta que eu pintei de azul, mais esse ponto no infinito aqui, né? Beleza? Se eu quiser olhar agora, deixa eu mudar a cor, colocar outra cor, olhar para os zeros de x0 menos x1, então, agora, esse x0 menos x1 me dá essa reta aqui embaixo, né? Essa reta bissetriz aqui. Então, significa que eu tenho um plano aqui, né? Que vai intersectar o meu plano em vermelho, que vai me dar esta reta, mais esse pontinho aqui no infinito, né? Que é esse cara que tá aqui embaixo, beleza? Então, esse é o zero de x0 menos x1. Então, se eu quiser, né? Eu posso ainda olhar um pouquinho mais e pensar assim, como é que seria uma curva aqui, né? Eu vou olhar essa curva e eu sei que os pontos dessa curva, eles são o quê? São retas passando pela origem, né? São retas sempre passando pela origem. Nota que, vamos fazer assim, né? Fechado fica mais fácil da gente enxergar o que é. Então, o que a gente tem aqui, se eu olho uma circunferência no meu plano projetivo, e eu olho os pontos que determinam, ou seja, as retas que vão determinar os pontos, o que eu tenho é um cone, né, de duas faces aqui. Então, a gente precisa sempre lembrar dessa questão primordial, que é os pontos no espaço projetivo são retas passando pela origem. Olhar para essas retas faz a gente enxergar o espaço verdadeiramente, mas para facilitar a vida, eu corto esse espaço, né, tirando uma dimensão e enxergo aquilo que é mais fácil que eu quero enxergar, né? Beleza. Então, ainda continuando falando sobre zeros, quando a gente vai para o espaço agora projetivo, P3, né? O nosso polinômio, ele tem agora 4 variáveis, né? E os zeros desse polinômio é uma superfície projetiva, né? Quando esse polinômio ele for homogêneo de grau 1, então os zeros que a gente tem é justamente um plano, certo? E aí, nota que a gente sabe que
o plano, uma reta é a interseção, né, de planos distintos. Então, ó, se um plano é dado pelo zero de um polinômio homogêneo de grau 1, quando eu vou olhar para uma reta, né, eu olho a interseção, né, de planos. Então, eu vou botar planos distintos, que são zeros de polinômios homogêneos de grau 1 que sejam linearmente independentes, e aí eu consigo ver uma reta lá em P3, beleza? Ok. Mas se lembra que a gente falou que a gente quer contar retas em superfícies não singulares, né? Então, ó, a gente vai dizer que um ponto numa hipersuperfície, né, ele vai ser singular, certo? Se as derivadas parciais desse polinômio, né, com relação às variáveis, são todas nulas. Então, se você lembrar das suas aulas de cálculo, que você viu, até de cálculo mais simples, né? A gente vê a derivada, o que é que significa, inclinação da reta tangente, e aí, quando que a função tem problemas, eu não consigo definir a reta ou o plano tangente. É um ponto singular, é um ponto problemático, entendeu? Ele precisa ser destacado. Então, a gente define esse ponto problemático como sendo ponto singular, certo? E exercício, né, que vocês podem verificar depois, é que esses pontos singulares, eles também são zeros de f, né? Você faz, óbvio, não estou olhando os pontos singulares que são zeros de um polinômio, né? Os pontos singulares de uma hipersuperfície, tá, mas aqui a gente está olhando, né, as derivadas parciais e eu quero que eles zerem o polinômio sem eu derivar, né? Então, vocês podem dar uma provada nisso aí depois. Então, ó, os zeros de um polinômio, né, essa hipersuperfície, né, ou esse zero não é singular quando ele não possuir pontos singulares, ou seja, quando não tiver um ponto que quando eu aplique em todas as derivadas parciais, dá zero para todo mundo, certo? Então, por exemplo, o plano é um exemplo desse cara aí, né? Um plano em P3, ele é não singular, beleza? Por quê? Porque a gente viu que um plano vai ser os zeros de um polinômio homogêneo de grau 1, né? Então, imagina que eu poderia pegar esse plano que é x0, né? x1, x2. Então, quando eu olho as derivadas parciais aqui, né, cada vez que eu derivo com relação a uma, eu mato ela, né? Eu mato as que não são e deixo um, e isso nunca vai ser zero, né? Então, todas as derivadas parciais, elas nunca vão se anular. Então, o plano em P3, ele é não singular, ok? Beleza. Então, finalmente, a gente consegue chegar para enxergar as nossas superfícies, né? Então, uma superfície não singular de grau D no espaço projetivo vai ser o quê? Eu vou pegar um polinômio homogêneo, né? Ou seja, um homogêneo de grau D, e é um polinômio, como estou no espaço projetivo, tem 4 variáveis, e a gente vai olhar para os zeros dele, né? Então, se eu pego esse polinômio, olho para os zeros, e eu vejo que ele não tem pontos singulares, então isso é uma superfície, né, não singular, de grau D, ok? Então, ó, assim como a gente tinha no mundo real, aqui no mundo projetivo a gente também tem essa história. Então, a gente olha para o grau e dá nomes para facilitar a vida, né? A gente usa quádrica para quando o grau é 2, a gente usa cúbica para o grau 3, quartica para o grau 4, quíntica, e aí vai, beleza? Então, aqui são 2 cúbicas, né? Essas daqui são 2 cúbicas, a superfície de Fermat e a superfície de Klebsch. Essa, segundo de Klebsch, ela é mais interessante, né? Tão interessante que eu vou querer mostrar ela, a cara dela para vocês, de outros ângulos, para vocês verem. Você faz, meu irmão, que doideira, como é que tá enxergando esse negócio aí? Porque, né, a gente tá no espaço projetivo, né? Saiu, desconectou, foi, gente? Deixa eu... Foi, desconectou, sei. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Sei, ele tem até um gatinho branco assistindo sua aula, viu? Aqui tem um branquinho também, tem 2 branquinhos aqui. Deixa eu ver se agora vai. Pronto, foi. Então, nota que a gente está olhando uma superfície de grau 3, ou seja, uma cúbica, no espaço projetivo, que é aquele negócio, aquela viagem do C4, que ninguém enxerga nada, mas lembra que o que a gente enxerga é o quê? É o C3, né? Então, essa imagem aqui não é bem a realidade, é uma tentativa de enxergar
o que é que está acontecendo no espaço projetivo com os nossos olhos, né, que são tridimensionais e que só enxergam coisas reais. Então, basicamente, a gente consegue desenhar, né, essas coisas aí, mas a gente desenha assim com perdas, né? A gente não consegue enxergar. Basicamente, é como se a gente estivesse tentando seccionar esse espaço projetivo, que é complexo enxergar do ponto de vista real, tá? Mas essa aqui, basicamente, é a carinha dela, né, dessa cúbica de Klebsch, que a gente vai contar mais fatos sobre ela mais na frente, tá bom? Vamos voltar aqui para a apresentação. Beleza, então essas são as superfícies que a gente está trabalhando, esse é o espaço que a gente está, e o problema agora é só contar retas, né? Então, vamos voltar para o nosso problema. A gente quer contar retas em superfícies não singulares de grau D no espaço projetivo. Então, vamos começar do caso mais fácil. Então, do grau 1, que seriam planos, né? A gente tem que uma superfície de grau 1 no espaço projetivo, eu estou pegando o quê? Um polinômio homogêneo de grau 1, eu sei que os zeros disso é um plano, e intuitivamente eu sei que um plano contém infinitas retas, né? Eu olho para um plano aqui e eu consigo ver a brincadeira do pega-vareta aqui, né? Um monte de retas aqui, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar o polinômio homogêneo de grau 1, que determina esse plano, né, da gente. A gente pode completar ele, né, para formar uma base para os polinômios homogêneos de grau 1, e a gente consegue fazer essa relação de pegar um ponto em P2 e levar numa reta contida nesse plano, certo? Então, aqui tem mais detalhes por trás e tal, mas é suficiente. Ou seja, P2 tem infinitos pontos, então tem infinitas retas. Isso é importante, o resultado que a gente quer ver agora, né? Vamos para grau 2. Quando a gente vai para grau 2, a gente tem o quê? Superfícies quádricas no espaço projetivo, né? E aí, existe uma classificação das quádricas em P3, que é esse coroláriozinho aqui, certo? Que diz o seguinte, que uma superfície quádrica no espaço projetivo vai ser definida por um polinômio, certo? Né? A menos de mudança de coordenada projetiva, aquela coisa toda. Então, assim, no final todo mundo tem a mesma cara, né? São essas carinhas aqui. Então, eu consigo escrever ela como sendo x quadrado, ou x quadrado mais y quadrado, ou, enfim, né? As coordenadas aí somadas ao quadrado. E, além disso, né, toda quádrica não singular vai ser equivalente a essa última aqui, né? A SF4. Então, vou mostrar para você agora a cara delas mesmo visualmente, né? Então, assim, aquele primeiro caso, a gente tem um plano duplo aqui. É como se eu tivesse o plano duas vezes aqui, certo? E aí eu vou ter infinitas retas. No segundo caso, a gente tem a união de dois planos, cuja interseção, né, eles se intersectam numa reta, mas a gente tem essa união aqui, né? E nota que isso aqui a gente tem, é onde a gente tem a singularidade, né? Aqui os pontos vão aparecer singularidades. E aquele outro caso, o terceiro, a gente tem um cone, né? Onde o ponto singular é justamente o vértice desse cone, né? E o único caso, né, e aqui, né, vocês estão vendo, né, todas as infinitas retas que ele tem, que são as geratrizes, né, desse cone. E o último caso, que são as quádricas que são não singulares, tem essa carinha aqui, onde a gente consegue ver duas famílias, né, de retas, né, que seriam as que fazem assim e as que fazem assim, basicamente. Então, a gente tem infinitas retas no caso de grau 2. Então, para grau 1, a gente tem infinitas retas. Para grau 2, que no caso a gente quer superfícies não singulares, né? Então, basicamente, a nossa pergunta só está interessada nesse caso aqui, né? Mas a gente viu que para todo caso é infinito. Vamos para grau 3. Então, para grau 3, a gente precisa contar uma história, né? Então, o que acontece? Keil, esse cara aqui, né? Esse primeiro carinha aqui, né? Em 1847, né, ele tinha um amiguinho dele, Salmon, enviou uma carta lá dizendo o seguinte, cara, ó, eu acho que uma superfície cúbica deveria conter um número finito de retas. Né? Ele chegou e falou assim, eu acho que é um número finito, não sei ainda por quê, não sei provar, mas eu acho que tem que ter um número finito. E aí, Salmon fez, será, rapaz? Acho que Salmon se apegou mais do que ele, é o problema, e começou a catucar, mexeu lá e fez, rapaz, tu não sabe a verdade, aqui, tá aqui a prova. Eu achei que ela tem exatamente 27 retas. Aí, em 1849, 2 anos depois, o Keil pegou a prova do Salmon e publicou, certo, nesse artigo aí,
o resultado que diz que toda a superfície cúbica não singular no espaço projetivo contém exatamente 27 retas. Então, assim, toda, qualquer cúbica não singular tem exatamente 27 retas. Beleza? Então, ó, aqui tem uma foto de várias cúbicas. Aí você pensa, poxa, todo mundo tem 27. Não, calma. Porque tem cúbicas que são singulares e outras não. Então, ó, se a gente der um zoom aqui, então essa carinha aqui, que é aquela que eu mostrei a foto dela rodando loucamente, então ela é não singular e ela tem, ó, 27 retas, certo? Mas nota que aqui eu tenho outras cúbicas, né, que tem menos retas, né? Essas são singulares, tem pontos singulares aqui, mas o interessante é que para grau 3, né, cúbicas não singulares, a gente tem exatamente 27 retas. Então, aqui está Lewis e a cúbica dele, né? Ele foi quem achou essa cúbica que tem exatamente 27 retas, né? Essa aqui é a equação dessa superfície, certo? E aqui tem outro exemplo, que é a cúbica de Keil, certo? Que tem 9 retas. E aí, olha só. Olha para essa figura. Você está vendo alguma coisa que a gente viu na aula da segunda-feira? Sim ou não? Olha bem para o centro dessa figura. A gente tem o que aqui? Um tetraedro. Olha só os sólidos platônicos aparecendo aí. Então, ó, se a gente contar aqui as retas, a gente vai ver que tem retas aqui que formam as arestas desse tetraedro. Então, a gente já sabe que tem 6 retas, porque tem 6 arestas no tetraedro. Mas a gente tem ainda mais 3 aqui embaixo. Ó. 1, 2, 3. Então, 6 com 3, 9. 9 retas, beleza? Então, essa é uma cúbica, né, que é singular e tem 9 retas. Beleza? Então, vamos continuar a historinha. O que acontece com superfícies de grau maior ou igual que 4? Existe um teorema importante de geometria algébrica, que é o teorema da dimensão das fibras, que não convém ninguém saber o que é que ele diz agora, só se você for estudar. Diz o seguinte, ele vai dizer que, não que ele vai dizer isso, né? Ele vai implicar que para superfícies de grau D maior ou igual que 4, né, a gente consegue encontrar superfícies, né, que são não singulares e não contêm retas. Então, tipo assim, se você pensa em quárticas para cima, eu consigo achar superfícies que não são singulares, elas são bonitinhas, porém, elas não têm reta nenhuma. Né? É tipo uma esfera da vida que não contém uma reta. Né? Basicamente isso. Então, nota que aqui o negócio começa a ficar interessante. Né? E aí, o que é que acontece? Em 1882, Schur, ele encontrou uma superfície quártica, que tem essa equação aqui, que continha exatamente 64 retas. Mas só no século seguinte foi que Segre, né, outro matemático, provou, né, que toda superfície quártica não singular no espaço projetivo contém, no máximo, 64 retas. Então, nota que, no caso da cúbica, era exatamente 27, e agora é tipo assim, não, pode ter nenhuma, que a gente já sabe, por causa da dimensão da fibra, mas não importa quem ela seja, no máximo ela vai ter 64, né? Então, não sei quem é o mais sortudo aqui, se é Schur que encontrou a superfície que tem o número máximo de retas, ou se foi Segre que provou. Na verdade, né, calma, antes de eu contar aqui, né, um segredo, no mesmo artigo, Segre, ele não só provou que a quártica, né, as quárticas não singulares têm no máximo 64 retas, mas ele também conjecturou, na verdade, né, uma cota para o número máximo de retas, né, contidas numa superfície não singular de grau D, que é essa continha aqui. Ele disse que tem essa cota aí, ó, eu acho que o número tem que ser menor que esse aí, entendeu? Eu creio nisso, ele não provou, conjecturou. Mas olha só, que loucura, bem recentemente. Tipo, Segre falou essas paradas o quê? Muito tempo atrás, 1943. Aí quando foi agora, em 2015, certo? O Hans e o Shu, eles publicaram um artigo, que é esse aqui, né? 64 Lines. E aí eles revelaram o seguinte, eles pegaram o artigo de Segre e foram ler. Né? Coisa que quase ninguém faz. Bem, quem é um matemático vai parar para ficar vendo se a pessoa fez a conta certa? Aí ele foi lá, pegou o artigo de Segre, foi ler e tal, e assim, ih, rapaz, Segre deu uma enrolada aqui. Isso aqui não está provando, não. Aí eles fizeram, vamos provar. Aí eles pegaram, provaram e chegaram no resultado qual?
64 também, ou seja, Segre estava certo, ele só se enrolou na hora de demonstrar, né? Ele achou que tinha provado, mas não tinha provado, faltava um detalhezinho lá, né? E aí eles confirmaram, né, esse fato aí. Então, sim, uma superfície, né, projetiva, não singular, de grau 4, tem, no máximo, 64 retas, né? Pode ter 0 ou até 64. E o que acontece com as superfícies, né, de grau 5, né, quínticas para cima? Então, olha só, até o momento, o número máximo, né, de retas contidas na superfície com grau maior ou igual que 5, ele é desconhecido. Ninguém conseguiu resolver esse problema ainda. Então, se você aí, jovem, né, está querendo ingressar nesse ramo da geometria algébrica numerativa, temos aqui um problema para você estudar. Quem sabe sua tese, né? Então, não sei se esse problema está valendo 1 milhão, eu acho que não, mas é um problema interessante. Então, ó, algumas cotas para esses números têm sido encontradas. Ou seja, lembra que Segre falou, eu acho que toda superfície vai ter que ter, no máximo, essa quantidade aqui. Então, como que é feita essa questão dessas cotas? Né? A gente vai até estudar um pouco disso na semana que vem com a professora Jaqueline, né? Então, o que eles fazem é, a gente pode olhar famílias de curvas, ou a gente pode estudar outras certas propriedades e até transferir esse problema, que é o caso que a gente vai ver na semana que vem, transferir esse problema para outro canto da matemática, tipo, não precisa ficar dentro da geometria algébrica, mas a gente pode até sair para álgebra, coisa assim, ir para outros cantos, e encontrar essas cotas, certo? Sendo que, não para aí, minha gente, porque daqui que eu terminei meu mestrado para agora, novidades aconteceram. Nós temos novidades aí. Então, olha só. Em 2019, né, o Hans e o Schutt, aquele mesmo cara que analisaram o negócio de Segre, né, eles provaram o seguinte, eles falaram, rapaz, vamos adiantar esse negócio da quíntica. Aí eles pegaram e provaram que para quínticas suaves, né, não singulares, eles encontraram essa nova cota aqui. Ou seja, eles não conseguiram dizer ainda se mas acharam a nova cota, que vai ter no máximo 127 retas. E nota que a gente viu que a cota que Segre deu, fazendo a conta lá, era 147. Então, eles excluíram umas 20 retas aí que não existiam em... melhorou, né? 20 é bom, gente. 20 é bom. Então, assim, eles melhoraram essa cota, né? E quando foi agora, em 2020, porque esse cara não para, né? Principalmente esse Hans, né? Pode ver que ele gosta mesmo desse assunto. Ele se juntou com o Bauer e eles encontraram uma nova cota para o número de retas, certo? Para qualquer superfície de grau, no caso, maior ou igual que 6, certo? Que é essa cota aqui. E essa é a menor cota conhecida até então. Ou seja, os caras otimizaram a cota. Né? Provaram que, ó, não tem como. Qualquer superfície de grau maior ou igual que 6 vai ter, no máximo, essa quantidade de retas aqui, certo? Então, é um assunto quente, né? Um assunto legal. Tem essa questão dessa conexão, né? Isso. Tem essa questão dessa conexão com a física teórica, né? Eu já cheguei a conversar com um amigo meu que é físico, perguntando sobre a teoria das cordas, mas parece que, tipo assim, é meio viajada, ou não sei se é tão concreta. Não sou física, não sei dizer, né? Mas o que a gente sabe é que é um assunto legal, é um assunto interessante, e por mais que, olhando, você pode ver, assim, coisas bem densas da matemática, coisas bem complicadas, existem casos que são fáceis para a gente ver, que a gente não precisa de tanto estudo ou de tanto background para poder estudar alguns casos, certo? Então, o que a gente vai fazer, o que a gente quer a partir de agora, é o quê? É olhar para esse artigo do Hans e do Schutt, esse aqui, 64 Lines on Smooth Quadratic Surfaces, a gente quer olhar para esse artigo e a gente vai se inspirar nele para fazer um exemplo lá. A gente vai pegar uma família que eles fizeram e fizeram uma conta para achar uma cota, certo? E a gente vai pegar justamente um caso que cai num ramo da matemática mais fácil, né? Não vai precisar de uma viagem e tal, certo? Então, esse é o nosso problema, né? A única questão é como conectar isso aí agora com os sólidos platônicos, né? Porque ele só apareceu ali naquele desenho, né? Um tetraedro apareceu ali, mas não... Será que é isso? Será que eles vão aparecer assim nas nossas superfícies? Ou não, deve ser outra coisa, né? Então, a aula de hoje a gente fica por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer o mundo projetivo, para quem não conhecia, né? Se você achou super interessante, vá para a geometria algébrica, né? É muito legal.
A geometria algébrica, ela é muito extensa, assim, ela tem várias sub-áreas, vamos dizer assim, né, dentro. A gente está vendo aqui um problema que é de geometria algébrica enumerativa, mas existe geometria algébrica moderna, então tem muita coisa nova. Tem a geometria tropical, que está dentro, que é o que eu estou estudando agora recentemente, que também é muito massa para quem ama grafo, tem a ver com grafos. Então, espero que você tenha gostado de ter conhecido um pouquinho, né, da geometria algébrica, né, e tenha se divertido e consiga fazer desenhos aí no espaço projetivo, no plano projetivo. Então, isso é tudo, pessoal, por hoje.